Acupuntura, 21 anos com você. A acupuntura é uma especialidade médica originária na China de inserir agulhas finas em pontos específicos do corpo. E é o assunto do nosso programa de hoje. Bem Viver começa agora! Olá, a gente começa agora mais um Bem Viver ao vivo e hoje eu vou falar sobre os benefícios da acupuntura. Estou aqui no estúdio com o Dr. Felipe Fragoso, ele é médico acupunturiatra. Dr. Felipe, prazer recebê-lo. Igualmente, é um prazer estar aqui hoje. Eu já falei um pouquinho o que é acupuntura, mas pode falar mais um pouquinho para a gente? Olha, a acupuntura é uma especialidade médica originária na China, há cerca de 4.000 anos atrás. Então, enquanto especialidade médica, talvez seja a mais antiga, organizada, sistematizada que se tem história na nossa civilização, né? Então, por ser uma especialidade médica, é uma ciência. Exatamente, que ela, como tal, ela só pode ser assim reconhecida baseado nos resultados obtidos em pesquisas científicas e daí, então, aprovadas no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. Então, você tinha relação, foram sendo feitas pesquisas e essas pesquisas se viram de base para essa tomada de decisão, a fim de que, dessa maneira, a gente consiga proteger o paciente, né? Ou seja, é realmente uma especialidade médica com embasamento científico. E a acupuntura, ela nasceu no Oriente e tem muito tempo que ela já veio para o Ocidente? Olha, no século passado, a década de 40, com o Francisco Spaetz, um médico no Rio de Janeiro, e teve uma outra pessoa também, e um fisioterapeuta, quer dizer. E eles trouxeram essa especialidade para o Rio de Janeiro e de lá começou a ser difundida, começou a ser disseminada, enfim. E enquanto especialidade médica em si, no caso, apenas esse conceito tem menos de 20 anos. E o que significa esse termo, acupuntura? Acu, agulha, puntura, punctur, do latim, todas as duas, punção. Então é punção com agulha, especificamente isso. O termo em chinês eu não decorei. Sim. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Felipe sobre acupuntura, só ligar lá na nossa produção no 3559-3903. Você também pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é o 98879-4985. E, doutor Felipe, como é que essa acupuntura vai agir no corpo da pessoa? Olha, a gente pode especificar ou pode definir a acupuntura como uma especialidade médica da harmonia. O que significa isso? Propiciar, através do estímulo em locais específicos do nosso corpo com agulhas, é uma das técnicas da acupuntura, o estímulo a que o nosso organismo se reequilibre, ele se harmonize. Ou seja, se você está estressado, ansioso, está com dificuldades, por exemplo, de enfrentar determinado tipo de patologia, um problema de imunidade, por exemplo, com a estimulação correta, periférica no nosso organismo, nós mandamos sinais ao nosso cérebro e esse cérebro, então, decodifica essas informações e manda as respostas de forma neurohumoral. O que significa isso? Produzindo substâncias, liberando ou inibindo determinados fatores endógenos do nosso corpo, que são neurotransmissores, estimulando, por exemplo, as defesas, estimulando a secreção de insulina, estimulando, por exemplo, a lentificação dos batimentos cardíacos, enfim, acalmando, tranquilizando, dependendo sempre do diagnóstico que nós temos da patologia do paciente. E os pontos são sempre específicos. Nesse caso, você falou da ansiedade, mas Sim. A acupuntura trata diversos tipos de doença, né? Sim, inúmeras. O leque de indicações para a acupuntura é realmente muito grande. A gente pode definir, por exemplo, patologias clínicas, acupuntura, e as patologias cirúrgicas, obviamente, cirurgia. Mas, por exemplo, se a pessoa está com alguma crise, está com uma crise mais aguda, a acupuntura também vai ajudar? Sim, um grande exemplo disso são as famosas crises no período pré-menstrual.
As mulheres com cólicas menstruais, com dores muito intensas, que isso eu acho que as nossas telespectadoras conhecem alguém ou já sofreram na pele isso. E é uma técnica, é uma terapêutica maravilhosa, os resultados são imediatos. Outro exemplo são as enxaquecas. A gente consegue, haver determinados tipos de enxaquecas, tirar realmente de crise em segundos, dependendo do tipo de enxaqueca, como dissemos, às vezes com uma agulha apenas. E as famosas ites, elas também podem, as sinusites, rinites, elas também podem Nossa, ser os resultados tratadas? são fantásticos. Por exemplo, as sinusites crônicas, os pacientes que têm sinusites crônicas, que sabem muito bem o que isso significa, que tem aquela sensação de peso na face, aquele dolorimento, que frequentemente vem tendo aquela secreção amarelada, espessa, os resultados com a acupuntura são fantásticos, são também imediatos, enfim, são coisas que são efeitos que não tem similar à medicina, digamos assim, ocidental, com o uso de medicamentos. Não tem similar. O efeito é obtido através da estimulação do próprio organismo, com o objetivo dele se curar. Né? Basicamente isso. Os benefícios, então, são muitos. Inúmeros, inúmeros. Dá para falar alguns principais, um geral, assim? Por exemplo, uma coisa muito comum hoje em dia são as depressões. Né? A gente pode dizer que a doença do século é a depressão. Dentro do capítulo das depressões, nós temos a famosa síndrome do pânico. Já tratamos inúmeros pacientes com síndrome do pânico, com depressão, os resultados são muito, muito excelentes, são excelentes. Né? E, inclusive, nas questões das insônias, né? ou seja, das síndromes mentais, o efeito é realmente maravilhoso. Doutor Felipe, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua o nosso papo. Quem quiser fazer uma pergunta, liga no 3559-3903. A gente volta já.